Na década de 90, a indústria dos quadrinhos estava enfrentando uma séria e grave crise financeira e criativa, e até mesmo os títulos mais importantes, tanto da Marvel quanto da DC, estavam em completo declínio. Sabendo disso, os escritores e diretores estavam buscando novas maneiras para atrair novos públicos e também chamar de volta os velhos leitores. Para você ter uma noção de como a situação era realmente séria, uma das maiores e mais famosas editoras de todas, a Marvel, vendeu os direitos cinematográficos dos seus maiores heróis. Nesse cenário caótico, a DC Comics decidiu reformular completamente seus principais heróis, para renovar as histórias e chamar a atenção do público. Quer só um exemplo? A DC simplesmente matou seu principal herói da época, e talvez o mais famoso de todos, o Superman. Mas essa não foi a única mudança drástica que eles fizeram. Outra transformação tão impactante quanto essa veio pelas mãos do roteirista Ron Marz e Darryl Blanks. A mudança que eles fariam ia mudar para sempre os quadrinhos da DC, e ainda ia introduzir um novo protagonista, que é amado até hoje. Na história Reino do Superman, de 1993, a cidade de Cold City é invadida pelos vilões Mongul e o Cyborg Superman. Esse último, inclusive, tinha assumido a identidade do Superman após a morte do herói. Juntos, os dois destruíram a cidade inteira, matando quase 7 milhões de pessoas. O plano deles? Terraformar o planeta e transformá-la em algo muito parecido com um planeta chamado Mundo Bélico. Enquanto tudo estava acontecendo, o Hal Jordan, que mora em Cold City, estava fora do planeta, em uma missão pela tropa dos Lanternas Verdes. Mas, quando ele voltou para a Terra, ele descobriu que perdeu absolutamente tudo da noite pro dia. Devastado e abalado emocionalmente, Hal usa o poder do seu anel para recriar Cold City inteira. E quando eu digo inteira, é inteira mesmo. Ele recriou as construções, as pessoas e até os animais. Só que isso o deixava cada vez mais paranoico, porque ele interagia com versões recriadas de personagens que haviam morrido no massacre. A notícia de que Hal Jordan estava usando seu anel para fins pessoais não pegou nada bem entre os Guardiões, que consideravam aquilo uma grave violação das regras da tropa dos Lanternas Verdes. Eles exigiram que Hal Jordan se apresentasse para uma ação disciplinar. Só que Hal Jordan, se sentindo traído e furioso por ver os Guardiões ignorando sua dor pessoal, começa a surtar e culpa a própria tropa. Afinal, se ele não estivesse fora do planeta, ele teria impedido tudo, e nada disso teria acontecido. Enlouquecido pelo sofrimento, Hal toma uma decisão: acabar com os responsáveis por arruinar sua vida, e parte direto para o planeta Oa, o coração da tropa dos Lanternas. Uma equipe com os maiores guerreiros do corpo dos Lanternas Verdes é enviado para detê-lo, mas sozinho o Hal Jordan derrota os 8 e ainda rouba os anéis dele, o que gera essa famigerada cena que ficou icônica nos quadrinhos. Ao chegar em Oa, ele mata Kilowog e Sinestro, e depois entra na bateria central, absorvendo toda a energia contida ali. Só que o que ele não sabia é que ao fazer isso, ele libertaria uma entidade cósmica chamada Parallax, que estava presa dentro da bateria. Essa entidade, que representa o medo, se une a Hal Jordan e o corrompe completamente. Juntos, eles matam quase todos os Guardiões e aniquilam a tropa dos Lanternas Verdes. E lembra que eu falei que ia ter um novo protagonista? Então, é nessa fase que Kylo Rayner aparece pela primeira vez e assume como Lanterna Verde principal por vários anos. Anos esses que Hal Jordan permaneceu como vilão. Sob a influência do Parallax, ele fez coisas que facilmente o colocariam como um dos maiores vilões galácticos da DC. Um exemplo, ele tentou literalmente recriar o universo. No arco Zero Hora, Crise no Tempo, Hal quis reescrever toda a realidade para impedir a destruição de Cold City, acreditando que poderia corrigir o passado, mas eventualmente ele acaba sendo derrotado por Kylo Rayner e os outros heróis. Hal Jordan só volta de fato a ser um herói e o principal Lanterna Verde no quadrinho Lanterna Verde Renascimento, de 2004, escrito por Geoff Johns. Foi aí que o Johns fez um retcon total na história do Hal Jordan, revelando que ele não havia sido corrompido por vontade própria, mas sim porque ele foi possuído pelo Parallax. A verdade é que Parallax se infiltrou na mente de Hal, manipulando suas emoções e distorcendo completamente sua percepção de realidade. A história do Batman da Terra-22 não é muito diferente da de qualquer outra versão do Cavaleiro das Trevas. Quando criança, Bruce Wayne viu seus pais sendo assassinados em um beco. Jurando vingança contra o crime, ele treinou por anos e se tornou o Batman. Quando vemos esse Batman pela primeira vez, ele já está numa fase bem experiente, tendo passado por diversas histórias, também contado com vários ajudantes, incluindo
incluindo a Batgirl, Asa Noturna, Capuz Vermelho e o Robin Vermelho. O atual Robin era seu filho, Damian Wayne. Tudo mudou quando o Coringa iniciou uma onda de assassinatos em Gotham. O palhaço descobriu que estava morrendo e decidiu levar todo mundo com ele. Decidido a levar todos com ele, matou os principais inimigos do Batman, incluindo o Pinguim, Mulher Gato, Crocodilo, Ventrilo, entre outros, e também matou o Comissário Gordon. Mas isso ainda não era o suficiente. O Coringa queria desestabilizar o Batman de verdade, então o drogou, paralisando temporariamente seu corpo, mas não sua mente, obrigando-o a assistir tudo sem poder fazer nada. Diante do Batman, o Coringa explodiu um hospital, matou os pais de várias crianças e ainda injetou nelas uma versão incurável e irreversível do veneno do Coringa. O Batman eventualmente conseguiu recuperar seus movimentos e, tomado pela fúria, quebrou o pescoço do Coringa. Só que o que ele não sabia é que o palhaço tinha preparado um último truque, um gás tóxico escondido no coração, que seria liberado no momento da morte, infectando quem estivesse por perto, no caso, o próprio Batman. 3 dias depois, Batgirl, Asa Noturna, Capuz Vermelho e Robin Vermelho são chamados com urgência para a Batcaverna. Bruce se reúne com eles e revela que os chamou porque ele sabia que eles seriam os primeiros a notar sua mudança. Então, sem hesitar, sacou metralhadoras escondidas e os matou a sangue frio. Depois disso, de alguma forma, ele convenceu Damian Wayne a se juntar a ele, transformando o Robin em algo bem semelhante ao filho do Coringa. Bruce também resgatou as crianças infectadas e formou um grupo de Robins conhecido como os Robins Raivosos. Cerca de 2 semanas após a morte do Coringa, o Batman matou o restante da Liga da Justiça. A morte do Superman, em especial, vale a pena ser comentado, porque o Batman que ri encurralou o Superman na torre de vigilância e liberou um gás com kryptonita. Depois, trouxe Lois Lane e John Kent, que é o filho do Clark, até ele, para logo em seguida jogar um fragmento de kryptonita negra nos dois, que os deixou insanos. Bruce só assistiu enquanto pai e filho enlouqueciam, matavam Lois e depois se suicidavam. Sozinho, o Batman que ri deixou seu mundo à beira de um colapso, o que nos traz muitas dúvidas sobre o real potencial do Batman. Mas esse Batman em específico queria algo mais. Ele era bem ambicioso. Ele queria destruir o multiverso. Viajando pelo multiverso das trevas, ele começou a recrutar versões distorcidas de si mesmo, antes que seus mundos fossem apagados. Com todos reunidos, invadiram a Terra Zero, começando pelo ataque ao Cyborg na torre de vigilância. Tomaram a torre e cada cavaleiro das trevas ficou responsável por uma cidade. Curiosamente, o Batman que ri ficou com Gotham. Percebendo que o Batman que ri era capaz de prever tudo que o Bruce faria, o Batman da Terra Zero tomou uma atitude bem inesperada. Se aliou ao Coringa e, com a ajuda de heróis de diferentes realidades, a Liga conseguiu deter o Batman que ri e seus Cavaleiros das Trevas. Reed Richards Ultimate é outro personagem que, num primeiro momento, não parecia tão diferente da sua linha principal. Assim como no universo 616, ele também se tornou o Senhor Fantástico, do Quarteto Fantástico. A diferença é que só um deles continuou nesse caminho até o fim. A origem do Quarteto Fantástico Ultimate é contada em Ultimate Fantastic Four, número 1. A base da história é praticamente a mesma, com algumas mudanças sutis. Mas, o ponto em que tudo começa a mudar de verdade é no arco Ultimatum. Nessa história, o Magneto enlouquece e desencadeia uma série de catástrofes globais. Ele muda os polos da Terra, causando tsunamis, tempestades, destruição e morte por todo o planeta. Nova York é completamente inundada. Milhares de pessoas desaparecem e vários personagens importantes morrem. Em um deles em especial é o Franklin Storm, o pai da Susan e do Johnny Storm. Durante uma missão para conter uma onda gigante em Manhattan, a Sue Storm quase morre e acaba ficando em coma, gravemente ferida. O problema é que, ao invés do Reed ficar ao lado dela, ele fica obcecado em achar os culpados. Algum tempo se passa e vemos o funeral do Franklin. Sem o menor senso de tempo ou empatia, Reed pede Sue em casamento, ali mesmo, o que obviamente ela recusa. Depois disso, o Quarteto Fantástico Ultimate se desfaz. Mais pra frente, o Reed encontra Kang, que nesse universo, curiosamente, é na verdade uma versão futura da própria Susan Storm. Ela dá um aviso. O fim do universo está próximo e somente o Reed pode salvá-lo. Mas, para isso, ele teria que sacrificar absolutamente
tudo. Tentando encontrar outra solução, Reed começa a pirar, criando um complexo de Deus. Ele foge à sua morte e mata a sua própria família, enfrentando qualquer um que tente impedi-lo. Digamos que ele acreditava bastante que os fins justificavam os meios. Quando Susan descobre que ele é o responsável por diversos ataques, ela tenta o impedir, mas acaba sendo espancada por ele até quase a morte, o que deixa Johnny Storm revoltado. Ele queima permanentemente o rosto de Reed, o desfigurando para sempre. Além disso, ele o joga na zona negativa. Mas no fim das contas, Reed estava certo. Ele era realmente o único que podia salvar o universo, quando começaram as incursões. A situação ficou tão crítica que até o Nick Fury e os Supremos, que são os Vingadores do universo Ultimate, recorreram a ele. Só que aí veio o grande porém. O único que realmente podia salvar tudo era o Franklin, o filho da Reed e da Sue. Mas, como eles nunca ficaram juntos nesse universo, Franklin nunca nasceu. O resultado? A batalha foi perdida e o universo Ultimate foi destruído. Mas de alguma forma, Reed Richards, ou melhor, o criador, sobreviveu e passou a fazer parte do universo principal da Marvel. A partir daí, tem várias histórias em que ele é o vilão, mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo. Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, foi apresentada originalmente junto com seu irmão, como uma vilã dos X-Men. Eles eram integrantes da Irmandade de Mutantes do Magneto. Porém, eles não faziam ideia de que o Magneto, na verdade, era o seu pai. Mas tanto o Magneto quanto os gêmeos compartilhavam algo em comum: um ódio profundo pelos humanos e pela forma como os mutantes eram tratados. Cerca de um ano depois, tanto a Wanda quanto o Pietro deixaram a Irmandade e se juntaram aos Vingadores, onde eles passaram bons anos atuando como heróis. Só que tudo muda na vida de Wanda quando ela perde os dois filhos e o Visão. Bem, na realidade, nos quadrinhos, o Visão não chega a morrer de fato, mas em arcos anteriores a esse, ele perde completamente a memória e toda a afeição que ele tinha pela Wanda. Isso a deixou completamente instável e emocionalmente destruída, o que fez com que ela tivesse um surto, decidindo que os Vingadores precisavam sentir a mesma dor que ela estava sentindo, porque na cabeça dela, a equipe simplesmente ignorava o que ela estava passando. Era como se ninguém ligasse. Usando seus poderes, ela começou a criar vários cenários para punir seus companheiros de equipe. Ela fez, por exemplo, o Capitão América se apaixonar por ela, e também fez o Homem de Ferro ficar completamente bêbado durante uma conferência na ONU. E como se não bastasse, os Vingadores passaram a ser atacados por vários dos seus maiores inimigos, tudo em sequência, sem parar, um atrás do outro. Isso causou várias mortes, incluindo do Homem-Formiga, do Gavião Arqueiro e até do próprio Visão. Esse dia entrou para a história como o dia mais sombrio dos Vingadores. E tudo piora quando a equipe descobre que Wanda estava por trás de tudo. No final, os Vingadores permitem que o Magneto leve a filha para Genosha, para que ela receba tratamento. Mas essa escolha seria a pior decisão da vida do Magneto. Mesmo com os esforços do Professor X e do Doutor Estranho, eles não conseguem ajudar Wanda, e a situação estava fora de controle. Preocupado com a ameaça que ela representava, Charles Xavier convoca os Vingadores e os X-Men para decidir o futuro de Wanda Maximoff. Ela seria eutanasiada. Mas, antes que qualquer decisão pudesse ser tomada, Wanda cria uma nova realidade alternativa, onde cada herói recebe aquilo que mais deseja do fundo do coração, algo bem parecido com o Tsukuyomi Infinito. Contudo, quando os heróis começam a recuperar sua memória e se rebelam contra essa realidade, Wanda chega ao seu limite, culpando o pai, Magneto, por tudo que aconteceu. Ela então pronuncia as palavras que mudariam a Marvel para sempre: chega de mutantes. Com esse feitiço, 98% da população mutante ou perde os poderes ou morre. Depois desse ato, que ficou conhecido como Dinastia M, Wanda desaparece do radar. Ela parte em busca de redenção e embarca em uma jornada para tentar corrigir os erros do passado e restaurar o equilíbrio.